Oi, gente. Isso aqui é uma aula introdutória, certo? Sobre propriedades físicas de sólidos particulados. Bom, inicialmente, eu gostaria de falar para vocês que é uma área bem importante, certo? Porque, por exemplo, se a gente for trabalhar na indústria de alimentos, geralmente as indústrias elas trabalham com padrão de grãos. E isso aqui eu tô falando de grãos, assim, vítricos, tá? Quando os grãos eles já são peneirados, eles são farinhas, no caso, a gente trata sobre outra coisa, outra questão, que é sobre peneiramento. Mas aqui a gente tá falando de grãos vítricos, tá? E aí, existem várias classificações, como por exemplo o grão de milho, o grão de arroz, o grão de feijão, o grão de ervilha. Então, quais são essas formas, né? As formas que a indústria, ela realmente, ela espera receber esses grãos. Se a gente fala assim, arroz tipo 1, arroz tipo 2, será mesmo que a indústria está recebendo esse tipo de matéria-prima? Então, é muito importante saber esses parâmetros e verificar por meio de amostras, análises amostrais, se os grãos recebidos, eles atendem a um padrão de classificação, certo? Tanto de tamanho, quanto também de questão de padrão, né, da legislação. E, por exemplo, se a indústria ela falar assim, a gente tá vendendo arroz tipo 1, integral tipo 1, ou arroz integral tipo 2. Na verdade, eu tô dando um exemplo, eu não sei se existe isso, tá? Mas, enfim, vocês entenderam a importância do estudo, tá? Bom, de toda forma, esse estudo, né, de propriedades físicas de sólidos particulados, ele tem por objetivo determinar descobrir a forma, né, dos grãos e se realmente eles atendem ao padrão que é determinado pelo método de Zing, certo? Se ele é um disco, se ele é uma esfera, se ele é lamelar, acicular. Então, por exemplo, o que é um acicular, né? Ele pode ser um cubo, pode ser um cilindro, certo? Um sólido, certo? No caso de alimentos que tem o formato de cubo, aqui no caso, alguns alimentos, salgadinhos, por exemplo, que tem formato de cilindro, né? Não sei se vocês já viram, né? Alguns salgadinhos que tem esses formatos assim. A esfera, certo? Que pode ser um grão de ervilha, um exemplo. O lamelar, o paralelepípedo, no caso do milho, né? O cilindro aqui, como vocês podem ver, o acicular, que ele não é um círculo, o arroz, né? Ele se enquadra nesse tipo de grão. E o disco, né? Que pode ser um biscoito. Então, esse estudo é muito importante. E em seguida eu trouxe algumas aulas introdutórias a respeito dos assuntos dessa disciplina, de operações unitárias 2.